Sabe, querido, quando ela fala assim, trazer todos os dízimos e oferta na minha casa, Deus está falando assim, que haja um alimento. O alimento principal daqui é a palavra. É a palavra. Sabe, uma cesta básica ajuda? Sim, ajuda. Mas cesta básica não mata aquilo que o diabo está agindo. Sabe, quando o diabo levou Jesus no deserto para testar, quando Jesus estava mais debilitado, com fome, o diabo falou, pede para os anjos servir você. Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, sim de toda a palavra. Então, amado, a palavra de Deus quer dizer, é alimento. Sabe, tem essa consciência. E também não é nem de qualquer jeito. A palavra fala, se você tem algum problema com o seu irmão, nem traga. Vai se consertar com o seu irmão primeiro, para depois se deixar seu dízimo e sua oferta aqui. Para vocês verem que é tão sério isso. Então, Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, quanto você vai dar, quanto você vai dizimar. Porque dízimo já está falando 10%, oferta aquilo que Deus gerou no teu coração. Amém, amados? Os irmãos podem estar passando o envelope, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Pai. Aleluia. Pode ficar de pé, por gentileza, irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua casa estar aberta, pessoas estão sendo resgatadas nessa noite, Pai. Eu creio no sobrenatural do Senhor, no agir do Senhor, meu Pai. Que haja, meu Pai, uma palavra que venha entrar no íntimo da nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Que nessa noite pessoas venham ser curadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. No corpo físico, na alma, no espírito, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, por todo dizimista, todo ofertante dessa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que se tem alguém desempregado aqui, eu profetizo porta de emprego sendo aberta nessa noite. Ô Pai, pessoas que precisam estar vendendo, vai vender. Pessoas uma causa na justiça já está assinada em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, meu Pai, no poder do Senhor, na autoridade do Senhor sobre o povo, sobre a Tua casa, sobre os Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai. Em nome do Teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode trazer, querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amados, ainda de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, queria chamar o Marco para cá. É o nosso pregador na noite, é a nossa bênção. Aleluia. Gente, eu vi como Deus trabalhou na vida desse homem aqui. Quando eles chegaram, ele e a Malu, sabe, ele meio tímido, né, meio... Uma obra maravilhosa, Deus não só fez e está fazendo ainda. Olha, eu glorifico a Deus por essa vida aqui. Glorifico a Deus pela sua vida, Marcos. Sabe, Deus me ensinou muito através desse homem aqui, gente. E eu creio que ele carrega hoje, o que ele tem para entregar para a igreja hoje é poderoso. Em nome de Jesus. Então, gente, recebe. Sabe, recebe cada palavra, cada ensinamento desse homem aqui nessa noite. Eu creio em nome do Senhor Jesus, viu? Pode se assentar, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Obrigado, gente. Vocês podem ficar à vontade, podem se assentar. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu quero reafirmar aqui o que o Ronaldo já falou. O pastor Romeu e a Maria Laura, eles estão em uma conferência de ministros. Essa conferência tem uma vez por ano, aonde o Ministério Verbo da Vida, ele ajunta todos os ministros Verbo da Vida para poder ter um momento de comunhão, um momento de alinhamento com a visão do ministério. Amém? Nós somos, o Ministério Verbo da Vida, ele tem um slogan que diz, somos um, somos muitos.
E essa unidade, ela de tempos em tempos, ela precisa ser ajustada, porque se ficar muito tempo distante, essa unidade se perde. E um zelo do ministério, ele sempre faz isso. Tem várias outras regiões, tem a conferência no Sul, tem a conferência Nordeste, tem a conferência no Norte também, e eles vão na conferência Sudeste, que abrange toda a nossa região. Amém? Daí eles estão lá sexta, sábado, domingo, e segunda eles voltam para cá. Eu confesso que não é confortável, eu gosto muito de sentar aqui e ouvir outros ministros. Para mim, até mesmo se você estudar a palavra e quiser vir aqui, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe também que Deus, ele incumbiu cada um de um chamado e a gente não pode correr do nosso chamado, amém? Faz parte do nosso propósito de vida o nosso chamado. Na verdade, nós fomos criados para um chamado e nós devemos viver em prol desse chamado, porque senão a gente vai chegar num grande dia e vai dar conta, vai falar com Deus a respeito, lá no tribunal de Cristo, das nossas obras e o que serão as nossas obras. Amém? Eu quero iniciar, eu vou falar um pouquinho hoje sobre, pode colocar aqui, por favor, firmes na verdade. É uma variação de firmeza doutrinária, bem? Só para mudar o nome, mas é algo que nós, quanto igreja, devemos ter sempre firme em nosso coração, que é realmente essa firmeza doutrinária. Por que nós devemos ser firmes na doutrina de Cristo? Porque a Bíblia mesmo fala que o vento, ele vem, ele sopra, o dia mau ele chega para todo mundo, mas o pastor José Roberto também diz que o que importa é como e aonde ele vai te encontrar. Se firme na verdade ou se balançando em qualquer vento de doutrina. Por isso também a importância da gente estar plantado em um lugar, desfrutando de uma unção sobre a nossa vida, de um pastoreio sobre a nossa vida, porque essa unção pastoral vai nos nortear para aquilo que Deus tem, e quando as coisas apertarem, essa unção pastoral também vai nos acolher para fazer com que a gente consiga passar por todos os desafios da vida, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 12:35. Eu, quando estava estudando a respeito da ministração de hoje, me veio um exemplo. Eu não sou muito dos exemplos, mas o pastor é bem melhor. Mas como a gente é discípulo, a gente acaba aprendendo, né? Esse exemplo eu anotei aqui, diz assim: para o início de tudo, devemos ser revestidos de poder, como eu falei no início. E aqueles que não têm consciência de quão grande é o poder de Deus que habita em nós, é como uma Porsche, que tem a capacidade de chegar até 400 km por hora, mas ela não sai da garagem porque está sem combustível. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos ter essa consciência de quão grande nós somos no reino de Deus, quão grande nós somos nesse mundo. Deus, ele nos deu autoridade. A Bíblia fala: eis que eu vos dei autoridade. Quando Jesus, ele enviou os discípulos, ele falou para pisar sobre serpentes e escorpiões, para se beberes alguma coisa mortífera não nos causará dano algum. Porque foi nos dada essa autoridade. Mas o interessante é que essa autoridade, ela vem após o revestimento de poder. E sem esse revestimento de poder, essa autoridade, ela ainda seria como se fosse realmente essa Porsche, com uma capacidade de alcançar grandes velocidades, sem não poder sair da garagem, porque está sem esse combustível, sem esse poder, que é o dunamis de Deus sobre a nossa vida. Em Mateus 12:35 diz assim: o homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Eu escuto muitas pessoas dizendo muitas coisas em diversos lugares.
eu tenho a oportunidade de trabalhar e de conviver com pessoas que são cristãs, pessoas não cristãs, mas o que me chama a atenção não é as pessoas que não são cristãs. O que me chama a atenção muitas vezes são as pessoas que são cristãs ou que se dizem cristãs. Essas pessoas, elas falam que confessam a Cristo, que tem esse poder, que tem essa vida de Deus no coração delas, porém essas pessoas, elas, quando você escuta ela dizendo algo para outra, às vezes até comigo assim, a pessoa chega, fala bonitinho e tudo, tem todo um trejeito de falar, uma certa eloquência no falar, mas quando você vê a atitude dessa pessoa com outros, você olha e fala, não, essa pessoa não transmite aquilo que ela diz transmitir. Eu acho interessante que o pastor João Roberto, eu fui muito inspirado, você pode, depois eu até coloco no grupo essa ministração, que foi uma das ministrações que me inspiraram para poder montar essa mensagem no dia de hoje. Ele estava ministrando toda terça e ele disse essa seguinte frase: são pessoas, essas pessoas são fortes na fala, porém são fracos na crença. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Mas o interessante é que essas pessoas, elas muitas vezes, essas pessoas que eu digo crentes, elas se dizem ser cristãs, porém, ela tem uma certa eloquência na sua fala, mas a sua atitude, ela não revela quem realmente ela é. Então, quando se diz a sua crença, ou na adversidade, essa pessoa ela balança. Por que essa pessoa balança? Porque ela é até forte na fala, mas ela é fraca na crença. E por que ela é fraca na crença? Como sinalizar se a pessoa é forte ou fraca na crença? Segundo o que ela disse, nesse texto onde a gente leu de Mateus 12:35, 35-36, que nós vamos dar conta dessas palavras frívolas que saírem da nossa boca. E essas palavras frívolas, ou qualquer palavra que sai da nossa boca, ela indica o que tem no nosso coração. Ela demonstra o que está no nosso coração. A Bíblia fala que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Porque o nosso coração, ele é que provém a fonte da vida. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Ele tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração novo, que é um espírito recriado. Então, esse espírito novo, ele tem a natureza de Deus. Mas se nós, tendo a consciência da natureza de Deus, ficamos proferindo palavras frívolas, além disso demonstrar, ou talvez até mesmo escandalizar o Evangelho, ela pior ainda, ela vai fazer com que nós mesmos sejamos condenados no dia do julgamento por essas palavras que dissemos. É interessante a gente analisar, porque eu vejo, infelizmente, muitas pessoas lá fora falando que não querem ir para a igreja por conta de ouvir más palavras colocadas de outros que se dizem cristãos. Não é o nosso caso, tá, queridos? Não está acontecendo nada, amém? Nós estamos bem, mas isso é só um alinhamento para o nosso coração, para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para continuar e avançar cada vez mais firme na fé. E essa firmeza na fé, ela começa na nossa boca, ela começa tanto na nossa boca, porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Eu acredito que eu estou diante de somente pessoas que já aceitaram a Cristo em suas vidas, pelas carinhas que eu estou vendo, e pelo jeito de cada um, dá para saber que é todo mundo crente, aleluia. E então nós que confessamos a Cristo como nosso Senhor, começou o nosso novo nascimento através da nossa boca. E é através da nossa boca que vai gerar coisas no nosso espírito, que vai nos trazer uma firmeza, que vai nos trazer um avanço para tudo aquilo que Deus tem para fazer. E se nós dedicarmos tempo em dizer coisas que não agradam a Deus, nós estamos retrocedendo na nossa fé. Ou pior, nós estamos sinalizando que aquilo que nós cremos não é o que nós falamos, porque são coisas totalmente opostas. A gente precisa alinhar o nosso crer e o nosso confessar, amém? Em Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
a incredulidade, ela não somente nos traz dano com relação à nossa vida cristã, mas ela também nos afasta do Deus vivo. E além de nos afastar do Deus vivo, ela é considerada como um ato de perversidade. Perverso não é aquele que ora com um desejo impuro para uma pessoa do sexo oposto ou pensa qualquer outra coisa. Perversidade aqui nesse texto, ela é comparada apenas com o fato de não crer naquilo que Deus é ou naquilo que Deus pode fazer. Quando uma pessoa ela tem um coração incrédulo, ela sinaliza essa incredulidade através das suas atitudes. Por exemplo, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Não, queridos, eu quero dizer algo para você. Se a sua vida não deu certo até o dia de hoje, ou até o dia em que você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura e as coisas só vão melhorar dia após dia. Você pode até passar por dificuldades, você pode até receber relatórios negativos, mas nós não vivemos segundo o que nós vemos ou segundo o que nós ouvimos, mas nós vivemos segundo aquilo que nós cremos que está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, se uma enfermidade chegou até o seu corpo, ela não tem mais autoridade para permanecer no seu corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E se a Bíblia diz, é uma verdade, ainda que isso não esteja aparentemente acontecendo com a sua vida. Mas não deixa de ser verdade. Nós vemos os apóstolos falando muito sobre isso, e é o que a gente vai discorrer hoje durante essa ministração. Eu achei muito interessante. Eu fui conduzido a observar o início das cartas. Aí eu vi o início das cartas de Paulo, de Pedro, de João. A gente vai chegar lá, vocês vão ver como que é a fala de cada um dos apóstolos, que nos inspira até os dias de hoje, porque a palavra é a mesma, ela não muda, amém? E para você saber se está bem na fé é muito fácil. É só analisar o seu nível de comunhão, tanto vertical quanto horizontal. Porque ninguém pode dizer, eu amo a Deus, se não ama o seu irmão. Amém? Isso aí está escrito lá em 1 João 4:20, que diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu também convivo com pessoas que se dizem amar a Deus. Não, eu amo a Deus. Tá, mas a primeira oportunidade que ele tem de falar mal de alguém, ou a primeira oportunidade que ele tem de difamar alguém, ele não mede esforços em fazer isso. E isso, quando eu ouço essas coisas, ou quando eu vejo essas atitudes, eu me questiono, será se realmente essa pessoa ama a Deus? As atitudes dela, e segundo o texto de 1 João, não sou eu julgando a pessoa, porque nós não podemos julgar ninguém, amém? Nós não somos juízes de pessoas, mas nós podemos julgar as atitudes segundo a palavra. E segundo a palavra, ela diz que se eu não consigo amar a pessoa que está do meu lado, como que eu digo que eu amo ao Senhor? Aí você vai e pergunta para a pessoa, e aí, você é crente, você ama a Deus? Não, eu amo, Deus é o Senhor da minha vida, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mais nada, eu vou para a igreja. Na verdade, você é um mero religioso. Porque a sua ida até a igreja e o seu congregar não tem mudado a sua atitude, porque o seu coração não está entregue, você está indo apenas com o seu corpo e com a sua alma. Mas o seu espírito, de fato, ele não está recebendo nada. Nada é impossível dizer, porque só o fato de você congregar e estar conectado, você já está recebendo, amém? Mas você não consegue mudar as suas atitudes, porque o seu coração, ele tem algo contra alguém, e esse algo contra alguém não pode fazer com que você se aproxime de Deus, porque a nossa comunhão, ela é na vertical, mas também na horizontal, e ela só é na vertical porque nós temos comunhão na horizontal. E um outro ponto também que faz a gente ver se a pessoa realmente ama a Deus, é esse período que ela tem de comunhão na vertical. Eu gosto de uma frase que o Smith Wigglesworth diz, é um evangelista do anos de 1930, mais ou menos, era a época que ele
viveu, ele foi um grande evangelista. Algumas pessoas têm até uma contradição de quantas pessoas ressuscitaram através da oração dele. Uns dizem que são 22, outras dizem que são 24. Na verdade, para mim, pouco importa. Se for um, já... Se através de mim Deus ressuscitar um, já maravilha. Agora imagina mais de 20. Essa era para vocês terem um conhecimento de como que era a vida cristã desse homem. No Verbo Shop tem vários livros que falam sobre ele. É muito interessante você ser inspirado através da vida dele para poder seguir a sua vida também. Ele diz assim, que ele não ficava mais do que 15 minutos orando. E às vezes as pessoas falam, eu fico horas e horas de madrugada orando. Mas ele continua dizendo que ele também não ficava mais do que 15 minutos sem orar. Isso demonstrava que ele tinha um nível de intimidade com Deus constante. Eu conheço pessoas aqui que me inspiram, que elas oram de madrugada. Eu falo, meu Deus, como é que conseguem? Põe minha mão sobre a minha cabeça. Porque, gente, uma dificuldade que eu tenho é orar de madrugada. Aí ela fala assim, não, porque de madrugada é a única hora que o povo está tudo quietinho, que daí eu consigo ter comunhão com Deus. É a única hora que está todo mundo quietinho, é a hora que eu quero dormir. Não é a hora que eu quero orar. Mas eu sei também que Deus ele fala de diversas maneiras com cada um. E cada um tem a sua particularidade. E até isso, querido, na busca ao Senhor, o diabo ele quer colocar comparação. Às vezes ele quer nos inferiorizar, porque eu não consigo orar de madrugada, então essa pessoa ela é mais ungida ou mais capacitada do que eu, porque ela ora de madrugada. Mas talvez em outros horários eu consigo ter um tempo de comunhão. Ou aquilo que Deus tem para fazer na vida dela seja de uma maneira diferente, exclusiva somente para ela, porque Deus ele é particular de cada um. O contato e o convívio com Deus no seu espírito é individual. Não existe uma receita de bolo cristã para você ser para você ser cheio do Espírito. É lógico que assim existem coisas na palavras que nos norteiam para ser cheio. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que eu agrado a Deus? É uma receita de bolo, você precisa ter fé. E como que eu vou ter fé? Também é um outro passo da receita de bolo. Como agradar a Deus? A fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer com relação à receita é do cuidado de Deus e do relacionamento de Deus com você. Porque nós... Todos que estamos aqui, eu não sei se todo mundo é casado, mas independente se você é casado ou não, você tem um relacionamento com um amigo ou com os seus familiares, e cada um tem um relacionamento específico. Então, com Deus também, o seu relacionamento é específico, amém? Em Atos, no capítulo 2, no verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 43, eu quero ler de novo. Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que muitos prodígios e sinais eram feitos através dos apóstolos? No versículo 42, ele nos fala sobre isso. Porque existia uma perseverança na doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eram coisas que os apóstolos faziam e nos ensinaram que deveríamos fazer também nos dias de hoje. Então nós devemos ter comunhão na vertical e na horizontal. Nós devemos ter comunhão no nosso partir do pão. O que é partir do pão? É não sermos egoístas. Pensar somente no nosso umbigo. Como o Ronaldo falou a respeito de dízimos e ofertas, uma pessoa que ela não traz o seu dízimo e a sua oferta, não por mandamento, mas por amor, ela está sinalizando que ela é sim uma pessoa egoísta, porque para ela tanto faz se a igreja permanecer aberta ou fechada, não muda nada.
Pelo contrário, para ela está sinalizando que a igreja pode até fechar, porque se depender do bolso dela, a igreja não permanece aberta. Não é sobre valores, amém? Mas é sobre um princípio, a qual sinaliza onde está o coração. E a pessoa, quando ela deixa de fazer isso, ela está contribuindo para que uma pessoa, como ele comentou, deixe de ser alcançada e talvez até condenada para o inferno, porque a gente não sabe qual seria o destino desse homem que estava saindo desesperado daqui, se iria cometer um suicídio ou não. Mas o fato é, a igreja estando aberta pode auxiliar de alguma forma toda a humanidade, a qual Jesus se sacrificou por ela e pagou um alto preço. Amém? E como ele disse, só para deixar bem claro, não é a intenção de tirar dinheiro de ninguém, mas é ensinar o princípio da prosperidade, que é o dar, que é o se preocupar com o próximo. O partir do pão que os apóstolos estavam dizendo era isso. Tanto que se você for ler Atos 2, eles vão falar que, continuando esse texto, fala que eles não tinham nada como seu, mas que eles tinham tudo como em comum. Alguns vendiam as suas propriedades para poder trazer aos pés dos discípulos, dos apóstolos, porque eles acreditavam que eles não queriam mais viver para si mesmos, mas eles queriam seguir aquela doutrina. Mas o interessante é que quando nós estamos perseverando na doutrina e na comunhão, através do nosso intermédio, eu digo através do nosso intermédio, não só do meu, que estou aqui em cima ministrando, ou das pessoas que passam por esse púlpito, mas através de nós, todo o corpo de Cristo, grandes milagres e prodígios irão acontecer no meio do povo. Através de um aperto de mão lá na porta, pode trazer cura. O primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, ele era um diácono na igreja. E Deus, ele ainda fez a questão de deixar registrado que ele se pôs de pé para receber aquele mártir da igreja. É interessante que existem duas classes de apóstolos, né? Existem os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles 12 que andaram com Jesus, e tem os apóstolos de fundação também, que é, por exemplo, Paulo, ele não andou com Jesus, mas ele é considerado um apóstolo de fundação, porque ele estabeleceu alguma doutrina, ele estabeleceu as cartas e através desse estabelecimento a doutrina da igreja se firmou, amém? E esses apóstolos, tanto o do Cordeiro quanto os apóstolos de fundação, eles escreveram a respeito de como deveria ser os nossos procedimentos. E como eu disse lá no início, já adiantando, agora nós vamos ver o que eles falavam, como eles falavam, que a igreja deveria proceder. Olha que interessante. Em 3 João, abra lá comigo, 1. Terceira João, capítulo 1, que na verdade, 3 João, se eu não me engano, só tem um capítulo. No verso 1 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. A gente pode trocar esse o amado Gaio, porque como ele escreveu para a igreja, a gente pode colocar a Moreira César, amém? Só para a gente poder entender o contexto. O presbítero, Paulo, né, no caso, a amada igreja de Moreira César, amém? A quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço voto por tua prosperidade e saúde. Aqui já entra alguns pontos também que são bem questionados a respeito de prosperidade na igreja. Então, prosperidade é bíblica? Sim, é. Porque o apóstolo Paulo, ele falou, o apóstolo João, que andou com Jesus, ele disse: amado, acima de tudo eu faço voto por tua prosperidade. Então, prosperidade é de Deus, amém? E saúde, assim como é próspero a tua alma. Verso 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho,
da tua verdade. Como tu andas na verdade? Como tu andas na verdade? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha como que ele começou o diálogo nessa terceira carta, quando ele estava escrevendo ao amado Gaio. Ele estava apontando o que ele tinha ouvido falar de Gaio. Lembra que no início eu falei um pouco a respeito das pessoas que, quando nós convivemos, não tem uma atitude cristã muito irrepreensível, ou nem um pouco irrepreensível, como quando se diz aos preceitos cristãos. Aqui o apóstolo Paulo, aí estou com o apóstolo Paulo na cabeça, mas não é o apóstolo João, amém? Tanto que a carta é de João. João, ele escreveu e ele disse que ele tinha feito o quê? Ouvido falar do testemunho dele. Então, o nosso testemunho é muito importante, queridos. Porque o nosso testemunho vai dizer quem realmente a gente é e no que a gente crê. Eu me lembrei, durante o louvor, de uma história que o pastor ele já contou aqui em cima, e eu pude presenciar essa história, de uma pessoa que chegou na igreja com um dom um dom vocal de adorar o Senhor. Maravilha, a gente estava num período assim, em que nós estávamos mesmo precisando de pessoas, nós ainda estamos precisando de pessoas que têm uma voz assim, ungida, e não somente ungida, mas um dom natural. É fácil de ver que eu não tenho esse dom natural. Eu não sei por que Deus ele me fez assim, com essa voz tão grave, né? Uma voz grave, grossa, aleluia. Mas eu já questionei, inclusive já até orei para mudar isso, mas não mudou. Então, e eu até confesso que eu tive uma resposta. Quando eu orei, Deus falou assim para mim, que Ele iria me fazer ser conhecido do meu jeito e com a minha voz. Aí eu descansei, eu falei, então tá bom, não vou pedir mais, aleluia. Porque é verdade, queridos, eu sofro até hoje muito bullying. No telefone, então, as pessoas perguntam, qual é o nome da senhora? É sério, é sério. É fácil quando a Má precisa fazer alguma coisa no banco, daí ela está do meu lado, porque a gente não mente, eu não posso falar que eu sou ela, mas se ela está do meu lado, eu posso falar como você? Pode, então tá tudo bem. Eu me passo por ela assim, conversando tranquilo. Mas, enfim, voltando aqui. Essa pessoa, ela tem ainda esse dom maravilhoso. E ela canta, assim, muito bem. Só que, e ela chegou querendo cantar, não, porque eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. E o pastor conta, várias vezes ele já contou essa história. Eu me lembrei justamente de um fato, que teve um batismo lá em Guará. E nesse batismo, todos os ministros de louvores resolveram não ir. Eu não sei o que os ministros de louvor têm, no caso os outros, né, não era. Nós somos batizados, mas como convidado, aleluia. Quem estava realmente fazendo o batismo era outra igreja, a igreja de Guará. Daí, os ministros de louvor não foi. Aí, durante o batismo, não teve o louvor. Teve só o irmãozinho com o violão lá, aleluia. E daí a minha excelentíssima esposa, eu posso falar dela, porque ela é minha esposa, ela falou, não, eu canto. Porque também nós temos aprendido, tem um livro que chama Em Busca de Timóteo. Esse livro é muito bom de ler. É muito bom de ler porque você vai entender realmente o que é ser um discípulo. E daí, no livro fala que Deus ele conta muito mais com a sua disponibilidade do que com a sua habilidade. Porque, inclusive Abel, eu posso usar ela como referência. O rapaz lá que ensina ela a cantar, eu não sei como é que chama, ele disse que ele desistiu dela, ele falou para ela que ela não tinha jeito para cantar. Ela compartilhou isso, não é? Então não estou pecando, não estou te expondo não, né, Bel? Ele disse assim que ela não tinha... Gente, imagina se eu ouvir isso, cara.
Eu imagino quando eu escuto alguém falando da minha voz, a Bel ouvindo da voz dela. Ó, tamo junto. Só que, de verdade, quando ela sobe aqui, eu sei que a unção se encarrega de fazer com que tudo flua como deve ser. E nós cremos que vão chegar pessoas com mais habilidade natural para poder auxiliar, mas a disponibilidade dela tem feito com que a igreja cresça e avance e não fique parada. Aí a minha esposa estava lá cantando e tudo, e estava uma maravilha. Aí estava fluindo, né, gente? Estava fazendo batismo, aleluia, estava bom. E daí eu lembro que essa cantora, ela estava ali rodeando ali, e daí ela começou a cantar também. Então você via que ela tinha um dom natural, e daí o companheiro dela, o esposo dela, tocava violão e estava que nem um siri na lata querendo tocar o violão, pegar o violão do menino. Mas é interessante que o que nós... quando eu lembrei desse exemplo, eu me lembrei da frase que o João Roberto usou, como eu disse no início, que é: essas pessoas são fortes na fala, porém são fracas na crença. Elas falam: eu canto, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sou músico. Maravilha, a gente precisa desse dom. Mas antes de você fazer algo, você precisa ser algo. E o que é ser? É ser, de fato, um discípulo de Cristo. Antes dos discípulos irem e pregarem, fazer todas as maravilhas que eles fizeram, eles tiveram um tempo sendo discípulo e ouvindo e recebendo para poder aprender, para quando chegar o tempo certo deles serem lançados, eles não irem fazendo de uma maneira equivocada ou de uma maneira que vai acabar até mesmo trazendo condenação no futuro para a vida deles. Aí essas pessoas, elas queriam tocar e o pastor estava sempre falando: não, vem no ensaio, continua. Aí eu lembro até de um exemplo que ele usou numa conversa. Ele disse assim: como que você quer cantar, que diz que tem esse dom todo, mas no momento em que você está aí prestando o culto ao Senhor, eu não vejo você com essa vontade toda de adorar a Deus. Mas no momento em que está aqui em cima, você se abre, parecendo um pavão, né? Todo querendo. Mas assim, sabe, queridos, são coisa muito séria de se viver. Eu gostaria muito que eles continuassem se submetendo ao nosso pastoreio, porque eu sei o quanto o pastor, ele zela e ele cuida para poder fazer todo mundo crescer. O maior exemplo de submissão, eu nunca vi uma pessoa assim, como eu também digo. Lá no Rema, eu sou o líder do turno e ele, sendo meu pastor, ele está submisso à minha liderança. E ele pergunta para mim: eu posso fazer, eu posso ir, eu posso sair da sala? Eu falo: pastor, cara, eu fico até constrangido de falar como o senhor é meu pastor. Ele fala: não, eu sou um monitor sujeito à sua liderança. Então, essa unção que ele carrega, eu gostaria muito que esse casal permanecesse na igreja para poder se submeter, porque nós precisamos sim, realmente, do dom que eles carregam. E não somente eles, mas não somente nós, mas todo o corpo de Cristo. E eu sei que se eles não forem tratados nessa área, eles vão sair de igreja após igreja, e a vida deles nunca vão ser transformada. Porque quando chegar nesse ponto, eles vão parar novamente. E daí sai e vai para outra igreja, e quando chega naquele mesmo ponto, eles são parados novamente. E daí o crescimento que nós devemos ter, que é o que Deus ele deseja, né? Que nós cresçamos cada dia mais. A Bíblia fala assim que a vida do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais. Então, se nós, quanto justos, nós devemos ter a nossa vida brilhando mais e mais, mas nos submetendo, porque se a gente deixar de se submeter, a gente deixa de crescer. Amém?
Abre comigo agora em Tito 1:1. A gente vai ver como que Tito iniciou a carta. Tito 1, verso 1. As cartas que a gente vai ler, está tudo no finalzinho. Vai ser fácil vocês acharem, porque está tudo um pertinho do outro. Você vai ver, depois que passou ali de Hebreus, está tudo bem pertinho uma da outra ali. Tito ainda é uma carta, embora leve o nome Tito, mas a carta quem escreveu foi Paulo, amém? Paulo, ele escreveu a carta para Tito, assim como ele escreveu para Timóteo, para a igreja de Tessalônica. E quando Paulo ele escreveu para Tito, até começa citando o nome dele, fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Tudo isso que a gente já abordou até aqui, você vê que Paulo ele resume dizendo exatamente o que nós estamos falando. Como que ele começa? Paulo, ou Marco, mas o primeiro ponto que ele coloca não é apóstolo, o primeiro ponto que ele coloca é servo. Então, antes de nós fazermos algo, nós devemos ser algo. E o apóstolo Paulo, tendo aquela grandiosidade toda de revelação que ele teve da palavra e das experiências sobrenaturais que ele teve com Deus, com Jesus e com os milagres e prodígios que aconteciam através da vida dele, ele se apresenta como um servo. Aí ele fala, e apóstolo, mas não é o apóstolo, ele se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, eu sou servo, eu me submeto a ele, e daí porque eu me submeto a ele, eu tenho uma condição de ser um apóstolo para poder levar a palavra. Aí ele continua e diz assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Essa palavra piedade significa também vida com Deus. E a vida com Deus, ela nos traz esse pleno conhecimento. A gente iniciou falando a respeito do relacionamento com Deus na vertical e na horizontal. Vocês estão lembrados, amém? Amém? Aleluia, está lembrado. Aí, nós também falamos que se você não tem um relacionamento na horizontal, dificilmente você terá um relacionamento na vertical. Então, isso já é uma fatura liquidada. Nós devemos consertar nossa vida com relação ao amor e às pessoas, mas quando nós entendemos que está tudo certo aqui na horizontal, nós vamos resolver a nossa vida na vertical, é através desse relacionamento com Deus, essa vida de piedade com Deus, que vai nos trazer esse pleno conhecimento. Mas também não é só a oração, né? Eu vou lá, vou passar o dia inteiro orando e Deus vai me revelar a Bíblia inteira. Não, você precisa ler, amém? Porque o pleno conhecimento, existem dois tipos de conhecimento citados na Bíblia. Existe o conhecimento logos, que é quando você abre as escrituras, por exemplo, o que nós estamos lendo, é um conhecimento logos, um conhecimento natural daquilo que a literatura, no caso portuguesa, nos proporciona. A interpretação desse texto traz um conhecimento, um logos para a nossa vida. Mas existe um segundo conhecimento, que é o conhecimento rema. Esse conhecimento rema é o conhecimento do Espírito. Então, você usa essa palavra, esse conhecimento logos que você acabou de ouvir, e ele se transforma rema na sua vida. Eu tive vários exemplos, acredito que vocês também, de quando nós chegamos aqui e ouvimos alguns versículos, aí a gente olha e fala assim, rapaz, esse versículo não tinha na minha Bíblia não. Aí você vai olhar, eu já passei por isso, de um versículo que estava na minha Bíblia, ele está até grifado. Eu falava, não, cara, foi a maluca que riscou, foi a Lavínia. Não é possível que eu grifei esse versículo e eu não lembro nem o que se tratava. Por quê? Porque naquele momento ele se tornou rema para mim.
E a palavra, ela precisa ser rema para nós, porque somente o conhecimento não nos traz essa revelação plena do que a palavra pode nos proporcionar. Um exemplo disso, também, o pastor João Roberto, quando ele estava nessa ministração que eu citei essa frase, ele também usou um exemplo dos fariseus. Os fariseus, na época de Jesus, eles eram pessoas religiosas bem fervorosas e comprometidas com a lei. Então, eles tinham a Torá e eles tinham aquilo como verdade e eles defendiam aquilo com a sua própria vida. E aquilo era para eles o ápice de tudo, eles não abriam mão, tanto que quando eles veem Jesus tendo algumas atitudes que pareciam desrespeitar a Torá ou os mandamentos, eles começaram a questionar e até mesmo a perseguir Jesus, porque eles tinham um conhecimento logos da lei, mas eles não tinham um conhecimento rema também da lei, porque a lei, a função dela nunca foi trazer uma plenitude para os judeus. A lei, a função dela só era mostrar o que estava de errado e dizer, você não consegue sozinho, então eu vou enviar uma pessoa que vai fazer por você o que você não consegue, e isso se chama graça. E a graça, ela vai te dar a condição de viver aquilo que você não consegue sozinho. Tanto que eles, como eles tinham esse conhecimento da lei, eles julgaram Jesus pela atitude deles, mas porque eles eram religiosos. Quando você vê em João capítulo 3, se eu não me engano, é João capítulo 3 mesmo, quando Nicodemos vem ter com Jesus, Nicodemos também era um conhecedor da lei. Só que ele era um conhecedor da lei diferente. Ele tinha um rema na sua vida, e quando ele viu Jesus, ele ainda conversou com Jesus, ele falou, mestre, eu sei que o que está escrito na lei, em tudo aquilo que eu esperei a minha vida toda, vai se cumprir no Senhor. E que o Senhor é realmente o Salvador que veio, que foi prometido por todos os profetas, que foi anunciado desde a criação do mundo. Aí Nicodemos pega e ele pergunta até mesmo para Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Daí Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, depois você lê na sua casa, e que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Ele ainda não entende nada, porque ele ainda estava com um entendimento natural. Aí ele pega e fala, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, se eu já sou grande? Ele fala, não, é nascer de novo da água e do Espírito, esse novo nascimento que ninguém tinha experimentado ainda, mas hoje nós já temos esse nascimento. Hoje nós fomos revestidos de poder. Esse revestimento de poder, ele veio na nossa vida lá em Atos, no capítulo 2, quando, na verdade no capítulo 1 e 2, quando Jesus ele instrui os discípulos, daí vem Pentecostes e eles são revestidos de poder, então eles começam a anunciar o Evangelho, e esse mesmo poder que revestiu eles também está sobre a nossa vida. Então nós temos a mesma condição que os apóstolos tiveram. Existem algumas pessoas, alguma linha teológica que diz que os dons eles cessaram com as mortes dos apóstolos. Só que isso não é uma verdade, tanto que não é uma verdade que nós podemos ver os milagres que acontecem nas igrejas até o dia de hoje. Nós podemos ver ministros orando e pessoas sendo curadas, sendo transformadas até os dias de hoje. Então os dons é sim para os dias de hoje, para todos nós que cremos, amém? Aí, em 2 Pedro, abre lá comigo, a gente vai ver como que Pedro inicia essa carta. 2 Pedro 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim:
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Não parece que ele copiou de Paulo? Não é a mesma citação de Tito 1:1? Então, todos eles tinham algo em comum. Eles entendiam quem eles eram em Deus e o que eles foram chamados para fazer. Porque eles começam dizendo quem eles eram, quem nós somos servos. E a gente sabe, a própria Bíblia nos deixa claro quando Jesus está ensinando os discípulos a servir. Tanto que naquele momento em que ele vai lavar os pés dos apóstolos, chega na vez de Pedro, Pedro para ele e fala, não faz isso não, porque eu preciso lavar o seu e não você lavar o meu. Aí Jesus vira e fala para ele assim, Pedro, maior é o que serve. Então, o servo, quanto mais você cresce ministerialmente, mais servo você se torna. E existe uma frase também dita que a soberba, ela precede a ruína. Por quê? Porque um olhar altivo, ele quando você eleva os seus olhos para o seu próprio conhecimento, você deixa de olhar quem é a pessoa que te sustenta. O tema é firmes na verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Nós servimos a Ele, e se nós servimos a Ele, nós estamos firmes nele. Se nós estamos firmes nele, nós buscamos a vida de piedade, nós buscamos o pleno conhecimento nele. Aí ele continua dizendo assim, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Novamente, primeiro Paulo citou na outra carta a Tito, e agora Pedro ele cita também nessa carta para as pessoas que estavam ouvindo, inclusive isso serve para nós, de que nós devemos buscar o pleno conhecimento dele. Uma característica da ministração da palavra, do verbo da vida, é esse ensino da palavra mesmo. Eu tive a oportunidade de ministrar na igreja de um amigo, que é uma igreja mais tradicional, e eu lembro que eu estava ministrando e eu estava falando sobre fé, e foi um tempo assim muito gracioso, e daí chegava um dado momento em que eu estava mais empolgado, e daí as coisas estavam fluindo, aí o povo começava a esquentar, porque eles gostam do fogo, né? E daí estava ali, daí daqui a pouco eu continuava lendo de novo, eu voltava e continuava lendo. Aí eu ia ensinando novamente, daí quando terminou a administração, ele pegou e falou assim para mim, Marco, eu gostei muito da sua ministração. Eu falei, amém, glória a Deus por isso, né? Porque Deus é bom e tudo. Aí ele pegou e falou assim, mas eu acho engraçado, porque na hora que o povo está pegando fogo, você vai e corta e começa a ensinar de novo. Na hora que o povo está pegando fogo, você vai e corta. Eu sei que você quer seguir tudo que você anotou, bonitinho. É que o povo daqui, eles gostam do manto, assim. Eu falei assim, tá, então eu tinha que esperar um pouquinho, deixar eles pegar fogo, depois continuar a pregação. Aí ele falou, mais ou menos assim. Daí o pessoal pega, né, ele ensinando eu como que os pregadores fazem. Daí eles vão e jogam fagulho no povo e deixam o povo pegar fogo, daí depois eles continuam. Daí eu falei assim para ele, eu falei, cara, mas é que esse é o nosso jeito de ser. E a gente entende que o fogo, ele é algo muito importante, sim, mas o que traz para nós uma firmeza doutrinária é o pleno conhecimento. Porque no momento em que a pressão ela vier e arrochar mesmo na sua vida, não vai ser o fogo, porque se tem uma coisa que você não vai querer na hora da pressão é o fogo. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Quando você está na pressão ali sentado, ouvindo o culto ali, e o irmão e o ministro, ele pede para você dar um glória a Deus e um sorriso, você já está azedo, querendo xingar, você não quer fogo nenhum, querido. Não é verdade, é verdade. A gente está, a nossa alma e a nossa carne, ela está gritando.
Eu já contei, eu vou contar de novo, não tem problema com repetição. Quando nós estávamos fazendo esse palco aqui, foi bem aqui, nesse momento, nesse lugar, nós estávamos cortando a base, a madeira daqui, o madeirite. Aí eu, sem querer, passei a serra no dedo e arranquei uma ponta do dedo. Aí do jeito que passou, a serra estava boa de corte, aí tirou assim, daí já começou a jorrar sangue para todo lado. Aí eu saí correndo, fui lá para o banheiro. Aí eu fui para o banheiro segurando o dedo e, rapaz, estava queimando, mas estava queimando. E o pastor atrás de mim, que nem um cachorro atrás do coelhinho. Fala 3 versículos. Ai, irmão, vocês não estavam aqui não, cara. Rapaz, eu estava com uma raiva, uma dor, uma raiva, uma vontade de xingar. E ele falava para mim, fala 3 versículos. Eu falei, pastor, não dá. Ele falava, fala 3 versículos. Porque a minha carne, ela estava gritando, ela queria xingar, ela queria falar um palavrão, o velho homem queria ressuscitar. Que nem aquele filme lá dos Vingadores, quando o coisa quer sair o Hulk assim, o Hulk fala não, sabe? Quem já assistiu sabe. Eu estava assim, o velho homem estava querendo de todo jeito voltar. Mas eu falei, não, cara, glória a Deus pela vida do meu pastor, não falei nenhum palavrão, aleluia. Eu demorei, mas eu falei os 3 versículos. Eu falei 2, na verdade, o terceiro ele me ajudou. Eu não lembro mais qual mas geralmente, por que ele disse isso? Fala 3 versículos. Porque no momento da pressão, não é o fogo que vai te sustentar, é o que você conhece da palavra. E não é nós que dizemos isso, foi os apóstolos que falaram, que eles desejavam aqui, Pedro ele fala, né, que você, no verso 2, né, 1 Pedro 1, 2, graça e paz seja multiplicado no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pleno conhecimento é que vai trazer essa firmeza. Ele lá no outro texto também, quando João escreve, ele fala que ele faz voto acima de prosperidade e saúde. Então, são coisas que nos trazem um conhecimento da palavra para nos sustentar durante a nossa caminhada cristã. E o vir ao culto não deve ser algo religioso. Eu vou na igreja porque o pastor não está. E assim, não é todo mundo acho que sabia que ele não ia estar aqui hoje. Mas quem sabia tinha a escolha de não vir, porque não é o pastor que vai ministrar. É o Marco, aleluia. Ou às vezes não sabia que era eu, mas falava assim, pode ser qualquer um. Eu já vi, queridos, eu ouvi esses dias uma pessoa falando assim, que quando não posta a carinha do pastor no cartaz de quinta, há quem diga que tem gente que não vem. Você já imaginou? Sabe, isso é algo que nós devemos ensinar e viver na nossa vida. Nós não devemos estar limitados à pessoa que está pregando. Mas nós devemos sempre reconhecer que é a unção de Deus que está fluindo através da pessoa. Porque eu tenho certeza que se eu pegar a chave de um carro zero hoje e colocar numa caixinha rosa, até quem é homem não gosta de rosa, até o pastor Romeu, que não gosta muito do rosa, ele vai aceitar essa caixinha, porque você não ficou com embrulho, você fica com conteúdo. E a palavra ministrada aqui em cima é a mesma maneira. Eu também tenho os meus pregadores prediletos. Eu tenho as pessoas que eu ouço mais, eu tenho as pessoas que até o YouTube já sabe, ele fala para mim, escuta esse aqui, ele indica, mas eu tenho um cuidado de ouvir a todos, porque eu sei que informações da parte de Deus, instruções da parte de Deus, elas vêm através de qualquer pessoa que estiver aqui. Porque essa pessoa que está aqui, ela foi inspirada por Deus, amém? Aí continuando, em Tiago 1, a gente vai ver como que Tiago começa. Tiago 1, capítulo 1, verso 1. Tiago também está ali pertinho, nós estávamos em 2 Pedro, é só você voltar um livro, você já vai achar Tiago. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
ele disse a mesma coisa que os outros 2 apóstolos disseram. Porque também ele aprendeu, antes de ser algo, de ser alguém, ele aprendeu a ser servo. Então nós devemos, querido, ter essa consciência de ser servo em nossa vida. E nós temos um grande exemplo disso, o apóstolo Guto, que é hoje o presidente do ministério. Ele não é o fundador, para quem não conhece, quem fundou o Ministério Verbo da Vida foi o apóstolo Bud. Ele veio dos Estados Unidos com uma palavra que Deus disse a ele quando ele estava lá em Tulsa, ainda nos Estados Unidos. Deus falou com ele e falou: vai para o Brasil e leve a minha palavra, que é a palavra da fé, e liberte o meu povo. E ele, obediente, veio e se estabeleceu no Nordeste. E daí, tempos depois, ele ainda em vida, Deus falou com ele: agora é a hora de você passar o cajado da igreja. E daí ele perguntando ao Senhor quem era o sucessor dele, isso ele ainda estava vivo, queridos. Você vê o nível de intimidade na vertical que ele tinha de vida de piedade com Deus. Aí Deus falou com ele que era o apóstolo Guto. Tem no YouTube essa ministração, ela é muito forte. Ele chama o apóstolo Guto no meio do povo e ele fala assim: a partir de hoje, irmão, ele falava engraçado, porque ele é americano, né? A partir de hoje, irmão, não sou eu mais o presidente daqui, é o Guto. Deus falou comigo. E o apóstolo Guto em pranto, chorando, porque ele sempre teve um coração de servo. Ele conta, até hoje, quando ele conta do apóstolo Bud, ele conta chorando, porque ele fala que o maior prazer dele era servir aquele homem. E durante toda a vida daquele homem nessa terra, ele serviu e até hoje ele serve. Você vê, no Insta, essa semana eu vi uma postagem em que a igreja Zona Norte Recife estava de aniversário, e daí eles fizeram uma surpresa para ele, e ele foi lá levar um presente e poder fazer uma surpresa realmente para o pastor de lá. E eu acho interessante que o pastor, o Humberto Albuquerque, é um dos meus prediletos, ele também chorando, recebendo aquilo do apóstolo Guto. E quando você tem uma história deles, eu já estou caminhando para encerrar. Tem uma história que o apóstolo Guto conta, que uma vez, irmãos, ele chegou no estacionamento da igreja e tinha uma vaga exclusiva para os pastores. E quando ele chegou, um irmãozinho que estava de sentinela na época não conhecia ele, e daí, não sei como que ele conhecia, né? Era sentinela, mas está tudo bem, certo nervosismo. Falou: não pode ficar aí não, aí é só dos pastores. Aí ele olhou e falou assim: não pode não pode não, a vaga é para lá. Aí ele falou: então tá bom. E ele foi e tirou o carro, irmãos. O presidente do ministério, ele pegou e falou: não pode, então tá bom. E saiu. Na hora que ele saiu, veio o líder do sentinela ali correndo, desesperado, pelo amor de Deus, não, sabe quem que é ele? Ele é o Guto, não sei o que. Aí ficou ele contando assim, as pessoas contam, ele mesmo não conta, eu não ouvi da boca dele essa história, mas eu ouvi João Roberto contando, eu ouvi o Idomar contando, sobre esse fato. Então você vê que um coração de um apóstolo do ministério, hoje o Verbo da Vida tem mais de 500 igrejas espalhadas, igrejas estabelecidas. Nós aqui nem entramos nessa contagem, porque nós em Moreira César hoje somos considerados ponto de pregação. Então dessas 500 igrejas, para falar que é 501, porque tem Moreira César no meio. E fora as outras tantos pontos de pregação que tem espalhado por aí. Você imagina um cara com esse nível, né? Se eu posso dizer assim, ele ser tão humilde a ponto dele chegar e tirar o carro dele da vaga. Então, você vê que é um exemplo a ser seguido. Primeiro, nós devemos aprender a ter um coração de servo. Aí sim, após esse coração de servo, você pode acrescentar aquilo que você foi chamado para ser. Por exemplo, China, né? Não é China, é Felipe, aleluia, Deus não tem apelido, mas está lá Felipe, servo de Jesus Cristo e músico do Senhor, aleluia, pastor também. Você vê que é engraçado, né? Igreja para ter pastor, isso aqui, meu Pai do céu. Mas o fato é que nós devemos aprender a ser servo, e esse coração de servo faz com que a gente cresça no Senhor.
e no nosso chamado, amém? Aí, a gente estava lendo onde mesmo? Em Tiago, né? Verdade, Tiago 1. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aleluia. Quem está alegre por passar por provação aí? Ih, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Gente, nós temos que ter um motivo de muita alegria o passardes por muita provação. Agora a gente vai ver o porquê. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, a pressão e a provação faz parte do nosso crescimento, amém? Para a gente crescer saudável e não ser deficiente, vai ser essas provações que vão nos forjar para isso. Você pode ver que as pessoas que tinham, a maioria dos grandes ministros foram grandes pessoas nas trevas também. Você vê muitas pessoas que eram ousados, muitas vezes no tráfico, nas drogas, ou faziam tantas outras coisas, elas quando vêm para o evangelho, elas vêm com a mesma intensidade. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo, que era um perseguidor da igreja e se tornou um grande ministro da palavra. Aí, a respeito dessa dispersão, o apóstolo Pedro também fala disso na primeira carta dele, quando ele escreveu no capítulo 1, no verso 1. Os ministros de louvor podem vir para cá que eu vou encerrar já. Em 1 Pedro 1, na versão viva, eu vou ler, que é a versão nova versão viva. Oh, meu Deus. Deixa eu achar aqui, para vocês poderem colocar aqui e acompanhar. 1 Pedro na versão viva. Aleluia. Daí diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos judeus eleitos, peregrinos espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esse povo, querido, só para você entender, eles estavam espalhados e eles eram considerados dispersão, porque eles estavam sendo perseguidos pelo amor do evangelho. E Pedro estava escrevendo, e os apóstolos também, Tiago estava escrevendo, incentivando eles a se ficarem alegres pelas provações, porque essa provação iria fazer com que eles ficassem firmes na verdade. Aí ele continua e diz assim: Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos, e o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que a graça e a paz de nosso Deus lhes sejam multiplicados. A gente pode usar esse texto que o apóstolo Pedro usou também para nós. E para encerrar, eu quero ler a terceira carta de João, que a gente já leu, né, no início. Acho que no início eu só li até o verso 3, deixa eu confirmar aqui. A gente iniciou lendo 1 João até o 4, certo? Foi até o 4. Eu quero enfatizar de novo nesse texto, aonde ele pega e ele fala assim no verso 4. 3 João, capítulo 1, verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos, eles andam na verdade. Nós andamos na verdade, queridos. Não é sobre o que fazemos, mas é sobre quem somos. Se nós tivermos um conhecimento de quem nós somos, o que fazemos vai
ser uma manifestação de quem nós somos. Não vai ser em ser forte no falar que vai fazer com que as pessoas vejam Deus na sua vida, mas vai ser no seu procedimento, na sua crença, na sua firmeza. Quando alguém for te difamar no serviço, vai ser a sua resposta ou a sua atitude que vai determinar o que realmente você está crendo e qual é o exemplo que você está transmitindo para aquelas pessoas. Eu já ouvi algumas pessoas me dizendo a respeito de uma perseguição no serviço, e eu já cheguei a ficar irado a ponto de querer me colocar no lugar da pessoa e falar: rapaz, você precisa tomar uma atitude. Imagina, pastor tentando incentivar a pessoa a brigar. Meu Deus do céu. Porque eu ficava indignado com essa injustiça, mas eu entendi que a justiça, ela vem de Deus. E eu também vi essa mesma pessoa que era injustiçada hoje, amanhã sendo honrada, porque permaneceu calada. Ela não usou a sua própria justiça para fazer justiça, mas ela, sendo a justiça de Deus, ele fez justiça através dela. Não sei nem, eu não consigo nem voltar de onde eu fui, mas o que eu quero dizer é: fique firme, amados. Nós que estamos aqui, como o Ronaldo ele comentou a respeito de mim, eu não sou melhor do que ninguém aqui, eu não sou maior do que ninguém aqui. Não é o fato de eu estar colado com o pastor que me faz melhor ou querido, privilegiado por ele, não. Eu tenho alguns privilégios de estar junto com ele, sim, eu tenho, mas não são esses privilégios que me motivam a estar com ele. O que me motiva a estar ao lado dele e ao lado de todos vocês é o fato de saber que Deus ele me confiou este lugar, ele me plantou neste lugar, e eu tenho algo para receber de cada um que está sentado aqui. Seja você com quase 7 anos que a gente vai fazer, ou seja você que entrou hoje pela primeira vez aqui nessa igreja. Eu tenho algo para receber de cada um. E nós temos algo para receber nessa comunhão uns com os outros. Eu vou ler mais um texto, só 42, a gente ainda tem um tempinho. Lá em Atos, quando a gente iniciou, nós lemos o capítulo 2, como que era a vida dos apóstolos. Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Nós lemos o verso 42 e 43. Eu vou ler eles de novo para você refrescar sua memória. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto dentre todos à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando ao Senhor e contando com a simpatia de todo o povo. Nós lá fora devemos contar com a simpatia do povo. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem desejar o que nós carregamos. Nós não devemos ser aquela pessoa que eu não suporto ficar perto daquele fulano porque ele é crente. Ainda se diz crente. Se porventura a nossa atitude está causando isso nas pessoas, nós devemos alinhar o nosso coração e a nossa atitude para que nós sejamos sim uma carta viva para que o mundo possa ler. Existe um outro ministro que diz assim que de 100 pessoas, uma pessoa vai ler a Bíblia e as outras 99 vão ler a nossa vida. Então, essas 99 pessoas, elas estão dependendo da nossa atitude para poder vir à igreja ou não, aceitar a Cristo ou não.
Eu tenho certeza absoluta que você pode ser taxado como bobo, ou como crente, ou como qualquer outra coisa no seu serviço. Mas eu tenho certeza que quando acorda a rocha, a primeira pessoa que eles perguntam, eles recorrem a você, falando: você pode orar por mim? Você pode colocar o nome do fulano em oração que está internado? Porque nós carregamos a resposta que a humanidade sempre procurou, queridos. Nós somos a resposta da humanidade. Nós somos, a Bíblia diz que a criação, a criatura de Deus, todas as pessoas que não nasceram de novo, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos esses filhos de Deus que vamos levar a manifestação para as pessoas. No versículo 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto nós apenas vivemos sendo servo, nós não precisamos forçar nada. Nós não precisamos fazer um outdoor. Eu lembro que nós não tínhamos a placa da igreja durante uns 4 anos, ou 5, não me lembro exato, mas eu sei que no mínimo foram 4 anos sem a placa da igreja ali fora. Eu não entendia e eu falava: pastor, coloca a placa lá fora para as pessoas saberem que aqui tem uma igreja. Ele falava: não precisa, nós precisamos nos estruturar por dentro, porque nós nos estruturando por dentro, vai sair lá para fora. E era isso que a Bíblia diz nesse versículo 47, que enquanto nós contamos com a simpatia de todo o povo, diz assim: o Senhor, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. As pessoas vão chegar até esse lugar, não pelo muito falar, mas pelas nossas atitudes. E somos nós que vamos gerar os filhos para essa casa. O pastor, ele tem a função de pastorear, mas a ovelha tem a função de gerar. Nós somos ovelhas férteis. Nós somos filhos maduros que não buscamos o nosso próprio interesse, que abrimos mão da nossa vontade, que abrimos mão dos nossos próprios desejos. Talvez você tinha vontade de morar em outro lugar. Quando eu cheguei aqui, eu estava com tudo pronto para ir embora para a Austrália. Tudo pronto mesmo. O dinheiro, todos os caminhos, inclusive para matricular os meus filhos na escola. Só faltava eu acertar a documentação para ir. Inclusive no meu trabalho eu já tinha pedido dispensa e eu estava com 6 meses de carência, que era o tempo que eu tinha para poder outra pessoa vir ao meu lugar, a gente treinar ele e eu poder sair. E o meu patrão ainda fez de tudo para me mandar embora, porque o meu desempenho na empresa era bom. Ele falou assim: eu preciso que você espere 1 ano, porque eu vou derrubar o seu desempenho para eu conseguir te mandar embora. Eu falei: amém, está tudo certo. E daí passou o ano, virou de 2019 para 2020. Não foi a pandemia que não me deixou ir, que fique bem claro isso. Mas quando eu cheguei aqui em janeiro de 2020, e um dia eu estava orando uma segunda-feira, que nós tínhamos oração segunda-feira à noite, e eu orando, e Deus falou comigo: eu nunca te chamei para a Austrália. Isso doeu tanto em mim. Não foi fácil. Não foi fácil dizer não, para ir e dizer sim ao Senhor. Mas hoje eu entendo o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, queridos, eu não quero emocionar ninguém aqui, não, de maneira nenhuma. Eu só quero contar essa história para vocês, para que vocês tenham a sua própria experiência, assim como os apóstolos tiveram. Nós lemos cada apóstolo contando quem eles eram, o que eles faziam. Tem muita coisa para falar disso, mas o tempo não nos deixa.
Mas eu quero incentivar você, a cada um que está nesse lugar, a realmente se entregar ao Senhor e ao plano e ao propósito que Ele tem para a sua vida. A renunciar ao seu próprio conhecimento e a dizer sim a Ele. Porque eu tenho certeza, eu tenho vivido um tempo maravilhoso de graça e de favor na minha vida, que eu sei que eu não viveria lá, porque lá eu estaria fazendo com a minha própria força. Mas hoje eu desfruto da graça e do favor de Deus aqui nesse lugar. Inclusive, estar ministrando aqui hoje para mim é um privilégio. Saber que o meu pai pode contar comigo na ausência dele. E saber que eu estou firme, que eu não desisti, que eu não fui embora. Se eu tivesse ido embora, eu sei que Deus poderia levantar outro, mas eu estaria perdendo esse momento. E vale muito mais esse momento aqui do que qualquer dinheiro, qualquer prosperidade lá fora. Porque eu sei que nele é completo. E eu sei que Ele vai acrescentar mais e mais na nossa vida. Quanto igreja e quanto ovelha, eu sei também que vocês carregam algo. E eu não desprezo o dom e o talento de cada um que está aqui de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu incentivo vocês a nós crescermos juntos, para poder fazer com que essa igreja ela seja aquilo que Deus deseja que ela seja. Para poder ser um auxílio para o nosso pastor, para poder deixar o pastoreio mais leve, para poder fazer com que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ama, uma igreja que acolhe pessoas e uma igreja que vidas são transformadas. Você pode cantar a segunda canção, por favor? Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela unção. Nós declaramos um solo de coração fértil para receber tudo aquilo que o Senhor, Pai, falou através de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar plantado nesse lugar. Eu amo esse lugar. Eu amo a vida dos meus irmãos, todos aqueles que o Senhor confiou a mim, seja para dar uma palavra de consolo, ou seja apenas para estar ao lado, Pai. Eu amo cada um deles. E eu estou disposto a me desgastar por eles, a me desgastar pelo Evangelho. E eu sei, Pai, que essa casa também está disposta a isso. Nós oramos e consagramos, Pai, a nossa vida e o nosso coração, nós alinhamos ele, para que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade em nós. Obrigado, Pai. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que a gente queria continuar, irmãos, mas não dá, a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar, senão depois o pastor pega nós, aleluia. Já passou 5 minutos, já pode se assentar. Eu quero falar dos recados rapidinho. O primeiro recado é aniversariantes, aleluia. Eu sei que tem aniversariante hoje. Tem gente que estava dando a seta e agora fez a curva. Aleluia, vem pra cá, Jô. Meu Deus. Pode vir para cá, você que fez aniversário essa semana, vai fazer de casamento também, aleluia. Só não vale aniversário do cachorro, do gato, não, só da gente mesmo. Estenda suas mãos para cá, queridos. Se tiver, mas não tem mais ninguém, só o Jô mesmo, aleluia, vai ser exclusivo hoje. Pai, obrigado pela vida do Jô, nós declaramos um tempo de avanço, de crescimento, Pai. Nós declaramos, Senhor, a boa mão do Senhor sobre ele. Que esse ano, Pai, seja ainda maior e melhor na vida dele. Que ele possa desfrutar da graça e do favor do Senhor, crescendo profissionalmente, crescendo no seu chamado e cumprindo, Pai, correndo a carreira com mais velocidade. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, toda a provisão financeira chegando sobre a vida dele. Não vai faltar, vai sobrar, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Agora vamos para os recados aqui. Põe no telão os nossos recados. Tem um monte. Vamos ver onde que vai começar. Aleluia. Vamos começar a festa das crianças. Vai ser dia 11/10. A gente tem uma chácara lá em Roseira, chama
Pôr do Sol, o nome da chácara. Todos vocês estão convidados, amém? É uma festa das crianças, mas nós também temos um espírito de criança, porque Jesus disse que nós devemos ser como as crianças, então nós somos como as crianças, nós vamos para a festa das crianças. Mas está aberto para toda a família, amém? Vá mesmo, será um tempo maravilhoso, onde a gente vai desfrutar de um período de comunhão, tem brincadeira lá, tem quadro, tem piscina, tem campo de futebol, tem vôlei, tem muita comida, aleluia. A comida não precisa nem falar. A comida faz parte, é igual roupa, né? A gente já levanta colocando roupa. O próximo é Forjadas. Esse é um evento dia 27 de setembro, no sábado. É uma reunião, um encontro de mulheres que tem lá em Guará. E está aberto para todas as mulheres das congregações também. Era um evento exclusivo da igreja sede em Guará, mas está aberto para todo mundo. Você que vai, combina aí com as meninas da igreja, faz uma caravana e vamos para lá, aleluia. O próximo é o Be Brave, dia 25 de outubro. O que é o Be Brave? Be Brave é um evento para jovens e adolescentes a partir de 11 ou 12 anos, se eu não me engano, acho que é... a partir... aí, esse evento de jovens é lá em São Paulo. O pessoal de Iguará também está organizando uma caravana. Se você tem o interesse de ir, nos procure para que a gente possa fazer sua inscrição e ver certinho junto para ir com eles lá, amém? E nossa conferência de mulheres, dia 21 e 22 de novembro, lá em Guaratinguetá também. Vão ter a Sandra Monteiro, que é a esposa do nosso pastor José Roberto, Rosana Lira, aleluia, e a Cássia Andrade. Vocês vão ser muito abençoadas, vocês vão ver que vai ser um tempo maravilhoso para as mulheres, amém? No mais é isso. Tem mais algum? Acho que não. É isso mesmo. Quinta-feira a gente volta às 20 horas. Não falte de culto, venha mesmo que quinta não é café com leite. E domingo de manhã tem o Fortalecendo a Visão em Guará às 9 e às 18 aqui de novo. Não vai embora sem cumprimentar os irmãos, não é porque o pastor não está aqui que a gente não vai dar um cheiro um no outro. Uma boa semana, declaro bênçãos e você sendo surpreendido da parte de Deus, amém? Desfrutando daquilo que você nem pediu e indo além, vocês vão contar ainda como Deus é bom e paga bem, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.